Fala, torcida do Flusão, vamos aqui, pessoal, com coletiva da reunião de Conselho Deliberativo do Fluminense sobre a SAF, pessoal. Deixar claro para vocês aqui o que aconteceu nesta live, se você não acompanhou. Vocês acompanharam aí as últimas informações com o Globo Esporte, já deixando os créditos ao canal oficial do Fluminense no YouTube. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença. Agora bora para o conteúdo, bora para a notícia. Etc. E obviamente nessa comissão, sem fazer parte nenhum membro do conselho diretor, alguém que possa analisar a proposta. A gente quer fazer pelo menos 3 reuniões aqui no Conselho Deliberativo, abertas, em que todo mundo vai poder se manifestar. Se alguém quiser se manifestar, não for conselheiro, pede para algum conselheiro fazer a pergunta. E também todo mundo que está aqui sabe que eu vou sair daqui, vou descer, pode ficar à vontade para me perguntar o que quiser também, não só na reunião de hoje, como em qualquer outra reunião que a gente for fazer sobre esse tema. E esse item 4, eu acho que é o mais importante do que a gente está falando. Após a conclusão da negociação com os investidores, isso se refere aos valores, tá? A uma proposta de valores, a ideia é que a gente comece a trabalhar nos documentos finais da transação, que é acordo de investimento, acordo de acionistas, contrato de cessão de uso de propriedades e qualquer outro contrato, como de locação, se tiver. E vocês podem perceber bem que até esse momento aqui, de leitura dos documentos finais, não tem nenhuma reunião deliberativa e não tem nada de assembleia. Então, assim, o que eu estou dizendo a vocês é, antes de qualquer votação, todos que tiverem interesse terão acesso aos documentos completos da operação. Depois disso, tem uma due diligence feita pelo investidor, né, que é natural, todo mundo que vai fazer a compra quer fazer um trabalho do próprio investidor em relação aos números do clube. E aqui, já chegando ao final, a Assembleia Geral para alteração do Estatuto e, eventualmente, a autorização para para integralização de capital, aprovação também da venda nesse Conselho Deliberativo depois da Assembleia, e aí, assim, a assinatura dos documentos finais, o cumprimento de condições precedentes. Isso é muito comum no mercado, por exemplo, nesse mercado do futebol é necessário que a gente passe essa operação, por exemplo, pelo CAD, então teria que submeter isso e a proposta fica, digamos assim, suspensa, esperando, né, mesmo se aprovado, essa aprovação do CAD, para depois ter o fechamento da operação e o recebimento dos recursos. Eu acho que o mais importante aqui é a gente deixar claro que essa apresentação de hoje, ela foi bem transparente em relação a todos os passos. Acho que um processo em que todo mundo vai ter acesso a todos os documentos antes de votar, ele também mostra transparência. E acho que essa ansiedade que o torcedor estava em relação aos próximos passos, ela é absolutamente natural. É uma decisão muito importante para o futuro do clube. Todo mundo estava querendo saber novidades e tal. E acho que hoje foi um momento para a gente passar tudo do que aconteceu até aqui e para dizer o que a gente espera de próximos passos. Então, é isso. Eu fico à disposição das senhoras e dos senhores para qualquer dúvida, seja aqui ou aí fora. Muito obrigado, uma boa noite. Você nunca mais vai precisar tomar omeprazol depois de fazer essa receita. Obrigado, Matheus Montenegro. Parabéns pela apresentação. Eu passo a palavra ao presidente Mário Bittencourt. Boa noite a todos. Saudações tricolores. Primeiramente, agradecer a presença de todos aqui. Como disse o presidente Perrone, presidente do Conselho, importante explicar, até porque a reunião está sendo transmitida pela primeira vez, explicar aos torcedores que estão nos assistindo que o Conselho Deliberativo é um dos poderes do clube, né? O clube tem o Conselho Diretor, o clube tem o Conselho Deliberativo, o clube tem o Conselho Fiscal, que fiscaliza o nosso trabalho, né? E esses poderes são independentes. Então, eu fiz uma requisição ao presidente Ivan, quando eu estava chefiando a delegação da Seleção Brasileira nos 2 jogos das eliminatórias, fiz um requerimento a ele
que convocasse essa reunião para que a gente pudesse atualizar os senhores sobre a questão da SAF. E em seguida, recentemente, fiz o requerimento a ele para que ele exibisse a reunião de hoje na Flu TV, que é a nossa televisão oficial, para que não só os conselheiros que aqui estão e os sócios que podem estar aqui presentes, para que os torcedores entendam, né? É permitido, desde que autorizado pelo Conselho, a presença de sócios do clube. E hoje eu me sinto muito honrado, porque aqui não tem só sócios proprietários e contribuintes, tem sócios torcedores aqui também, que fazem parte dos destinos da instituição, de decidir os destinos da instituição. Então, primeiro eu queria agradecer ao presidente pelo fato de ter, enfim, aceitado os meus pedidos, né, para que convocasse a reunião e, em seguida, para que abrisse a reunião a ser transmitida na TV, para que a gente pudesse dar uma maior publicidade. Na verdade, ainda há pouco, um conselheiro aqui, o Léo Escovino, falou uma frase muito inteligente. Ele fez esse comentário assim que chegou para mim. Ele falou: presidente, as pessoas às vezes confundem transparência com publicidade. A hora que chegar a proposta, nós somos obrigados pelo estatuto, obrigados pela lei, a dar transparência à proposta, porque quem vai decidir se o clube vai se tornar uma SAF ou não, não sou eu, não é o Matheus e não é somente esse conselho aqui. São todos os sócios do Fluminense numa Assembleia Geral Extraordinária, sócios proprietários, contribuintes e sócios de futebol. Todos vão decidir se o Fluminense amanhã virará uma SAF ou não. Então, aproveitando aqui que a gente está sendo visto por muita gente, por muitos tricolores no Brasil, para deixar muito claro que, aliás, em todos os clubes foi assim. Todos os clubes que se tornaram SAF, não foi o presidente do clube que decidiu, não foi o vice-presidente do clube que decidiu, nem muito menos o conselho diretor, tem vários vice-presidentes nossos aqui hoje, mas sim através de uma Assembleia Geral Extraordinária. Então, essa decisão não caberá a nós, caberá o destino do Fluminense como... É isso aí, torcida do Fluminense, e vamos para mais uma notícia. Além de Ganso, desfalques em Corinthians e Fluminense pode afetar Yuri Alberto e Memphis Depay. Ganso e mais 3 são desfalques do Fluminense para encarar o Corinthians. A última apresentação do Corinthians na temporada deixou muito a desejar. Após vencer o Paulistão diante do Palmeiras, reencontrou o maior rival no último sábado e perdeu por 2-0 na Arena Barueri. Com o resultado, o Corinthians estacionou nos 4 pontos e perdeu a chance de permanecer junto aos líderes. Agora o adversário desta quarta chega embalado após os últimos resultados, o Fluminense, desde que Renato Portaluppi assumiu o comando tricolor das Laranjeiras. Venceu os 3 jogos que fez, 2 pelo Brasileirão, Red Bull, Bragantino e Santos. Isto é, o jogo contra o Corinthians será o primeiro fora de casa. Vale a pena frisar que, embora tenha uma boa parte dos titulares à disposição, Renato não poderá contar com Paulo Henrique Ganso e Thiago Silva, além dos já lesionados Guga e Gabriel Fuentes. Defesa do Fluminense está desfalcada, pessoal. Por mais que o trabalho de Renato ainda esteja no início, a base do time titular ainda não seja uma certeza. 3 dos 4 atletas que mais foram titulares no setor defensivo de 2025 estão fora. Até por conta disso, a dupla formada por Memphis Depay e Yuri Alberto pode se aproveitar para ampliar os bons números no ano. Vale destacar que o camisa 9 foi artilheiro da edição 2024 ao lado de Alejandro. É isso aí, torcida do Fluminense. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. Desde já agradeço, valeu!